Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à unidade 1. Hoje nós vamos conversar sobre a identificação do átomo. Eu espero que vocês já tenham acompanhado os assuntos anteriores, principalmente sobre matéria, sobre atomicidade. E hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de atomicidade, falando sobre identificação do átomo. E nesse assunto nós vamos abordar principalmente esses tópicos: as partículas elementares do átomo, vamos entender o que vem ser isótopos, isóbaros, isótopos e isoeletrônicos. Também vamos falar sobre o diagrama de Linus-Pauling e números quânticos. Então, nós já tivemos aí os modelos atômicos, né? O quanto Dalton, Thomson e Rutherford e Bohr contribuíram para o modelo atômico atual. Hoje nós sabemos que o átomo é constituído de um núcleo, né? Onde nesse núcleo nós vamos ter partículas positivas que foram denominadas de prótons e partículas neutras que foram denominadas de nêutrons, né? Na eletrosfera nós vamos encontrar os elétrons, que são partículas negativas. As principais características dessas partículas elementares: eu tenho aqui o elétron, que encontra-se na eletrosfera, representado pela letrinha E minúsculo, tem uma carga negativa de 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? E a sua massa em grama é de 9,11 vezes 10 a menos 28 gramas, tá? Aí eu tenho prótons, tá? Que são os que é encontrado sim no núcleo, tá? Ele tem carga, ele vai ser representado pela letrinha P minúscula, tem uma carga positiva no valor de 1,6 vezes 10 a menos 19, e tem sua massa em grama de 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas. Também temos os nêutrons, encontrados no núcleo, representado pela letrinha N minúscula, tem uma carga zero e a massa em grama é de 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas. Aqui tem uma representação comparando a massa em grama dessas partículas elementares. Percebo que o próton e o nêutron apresentam a mesma massa em grama, por isso estão na balança está equivalente aqui. Já em relação próton e elétrons, para que os elétrons tenham a mesma massa do próton, é necessário ter 1.836 elétrons para atingir a massa de um próton. A mesma coisa com os nêutrons. Tá? Então, e o que vem ser a identidade atômica de um átomo? A identidade atômica é determinada pela quantidade de prótons no núcleo. Assim como o ser humano existe uma identidade própria, né? Cada ser humano tem suas digitais diferentes uma da outra. A mesma coisa são os elementos químicos. O que identifica ou o que caracteriza cada elemento químico é sua quantidade de prótons presente no núcleo. Por exemplo, o carbono, tá? Quando ele vai ser considerado carbono, tiver 6 prótons no seu núcleo. Tá? O que caracteriza o oxigênio? É porque o oxigênio é aquele elemento que tem 8 prótons no seu núcleo. O que caracteriza o alumínio? O alumínio é aquele elemento, o elemento químico que tem 13 prótons no seu núcleo. Então, a identidade atômica de um elemento químico é representado pela quantidade de prótons. É isso que diferencia um elemento químico do outro. De acordo com a IUPAC, como é que se representa um elemento químico? O X é a representação do elemento, né? A é a massa, é o número de massa, que vou representar pela letra A, e Z é o número atômico, que nada mais é do que a quantidade de prótons, né, que existe no núcleo. Vamos aqui. Por exemplo, eu tenho aqui o carbono. O carbono é representado pela letra C, maiúscula.
Acima dele eu tenho o número de massa, que é 12, e abaixo eu tenho o número atômico, que é 6, tá? Ou seja, eu tenho 6 prótons. Outro exemplo, o ferro. O ferro é representado já por duas letrinhas, uma maiúscula, que é o F, e o E minúsculo, tá? E aí, em cima eu tenho o número de massa, que é 56, e embaixo eu tenho o número atômico, que é 26. O cloro, eu tenho o número de massa, que é 35, e o número atômico, 17. O número de massas nada mais é do que o somatório da quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Então, aqui tem uma representação, essa formulinha básica que eu tenho, que o número de massa é igual à quantidade de prótons mais a quantidade de nêutron. Como a quantidade de prótons é igual ao número atômico, eu também posso representar aqui o número de massa é igual ao número atômico mais nêutron. Uma vez que próton e número atômico são iguais. Tem o mesmo valor. A massa atômica ela está praticamente toda concentrada no núcleo, visto que a massa do elétron é desprezível se comparada com a do próton ou a do nêutron. Tá? Por isso que a gente leva em consideração somente a quantidade, o número de prótons e a quantidade de nêutrons existente no núcleo do átomo. A gente não leva em consideração os elétrons. Por exemplo, eu tenho aqui uma ilustração de um elemento químico, tá? Onde no seu núcleo tem prótons e nêutrons e tem aqui os elétrons na eletrosfera. A massa, né, ou o número de massa deste elemento químico é o somatório da quantidade de próton mais a quantidade de nêutrons, ou seja, a quantidade de o número de massa vai ser 4, né, mais 5, e dá um total de 9. Esse é o número de massa deste elemento químico representado aqui à nossa esquerda. Outros exemplos. Mais uma vez, falando aqui do carbono. Eu tenho o carbono, em cima eu tenho o número de massa e embaixo eu tenho o número atômico. De novo, o número atômico é igual à quantidade de prótons presente no núcleo. É o que identifica o elemento químico, né? É o que caracteriza o elemento químico. Então, o número de massa do carbono é 12. Qual é o número atômico? 6. Qual é o número de prótons? Como são iguais, vai ser 6 também. Número de elétrons também é 6, porque esse elemento está no seu estado fundamental, ou seja, a quantidade de prótons e elétrons são iguais. Tá? E aí, o número de nêutrons? O número de nêutrons não está especificado aqui, mas tem as dicas para a gente obter. Ora, eu sei que o número de massa é prótons mais nêutron. Se eu quero saber a quantidade de nêutron, basta pegar o número de massa, subtrair do número atômico. Então, 12 menos 6, 6. Então, essa é a quantidade de nêutrons presente no átomo de carbono. Outro exemplo, o ferro. Qual é o seu número de massa? 56. Qual é o seu número atômico? 26. Seu número de prótons também é 26, porque próton e número atômico são iguais. Número de elétrons também será 26, porque ele está no seu estado fundamental. A quantidade de prótons e elétrons são iguais. E seu número de nêutrons, como é que nós vamos fazer? Vamos pegar o número de massa, 56, menos o número atômico. 56 menos 26 é 30. Então, eu tenho aqui os números de nêutron. E a outro exemplo, o cloro. Ora, o número de massa dele é 35, o número atômico é 17, tá? O número de prótons também é 17, o número de elétrons 17 e o número de nêutron, mais uma vez, é pegar o 35 menos 17, vamos obter 18. Tá? Então, essa é a quantidade de nêutrons presente no cloro. Íons. O que vem ser íons? Íons, gente, é o elemento químico
que possui números diferentes de prótons e elétrons, ou seja, é aquele elemento químico que perdeu ou ganhou elétrons. E aí o átomo ele tem uma carga diferente de zero. Então, por exemplo, eu tenho aqui o berílio, tá? O número de massa dele é 8 e o número atômico é 4. E tem aqui a carga 2+, o que quer dizer? 2+, quer dizer que ele está com 2 prótons a mais em relação à quantidade de elétrons. Quer dizer que esse íon berílio, ele perdeu 2 elétrons, né? Ficando uma carga positiva. Tá? E esse íon é chamado de cátion. Então, eu tenho o íon cátion, quando ele tem carga positiva, e tem o íon ânion, quando ele tem carga negativa. Vamos aqui. Então, o que aconteceu? O berílio, quando está no seu estado fundamental, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. A sua carga é zero. E aí, por quê? Porque a quantidade de prótons é igual a 4, ou seja, ele tem 4 partículas positivas. E a quantidade de elétrons também será 4. Quer dizer, ele tem 4 partículas negativas. Então, se ele tem 4 partículas positivas com 4 partículas negativas, um neutraliza o outro. Por isso que o berílio, no seu estado fundamental, tem carga zero. Mas na hora que ele perde elétron, tá? Ele se transforma em um íons. E nesse caso, a quantidade de prótons é diferente da quantidade de elétrons. Se é diferente, é porque o berílio, nesse caso, ou perdeu ou ganhou elétron. No nosso exemplo, ele perdeu elétrons. O próton, quantos prótons ele tem? 4. Se ele perde 2 elétrons, ele tinha 4. Se perdeu 2, vai para 2. Né? Então, a quantidade de elétrons, de partículas negativas, é 2. Então, percebo, eu tenho 4 partículas positivas e 2 partículas negativas. Então, ele está com 2 partículas positivas a mais em relação à quantidade de elétrons. Então, por isso que ele fica com esse saldo, né, de 2+, porque está com 2 partículas positivas. E aí, ele perde elétrons, né, ele perdeu 2 elétrons, ficando com carga positiva. O oxigênio já foi inverso. Se ele está com 2- é porque ele ganhou elétrons. Né? E aí, ele está com 2 elétrons a mais em relação à quantidade de prótons. Quantidade de prótons, seu estado fundamental é igual a 8, ele tem 8 partículas positivas. E a quantidade de elétrons, ele tem 8 elétrons, ou seja, 8 partículas negativas. Mas na medida que ele ganha 2 elétrons, o que vai acontecer? Prótons vai continuar o mesmo, não se mexe com o próton. Os elétrons que ele, ou ele ganha ou ele perde. Nesse caso, ele ganhou 2 elétrons, então foi para 10 elétrons. Ou seja, 10 partículas negativas. Então, esse oxigênio, quando ele ganha, as quantidades de prótons e elétrons são diferentes. E aí ele tem 2 partículas negativas a mais em relação às partículas positivas. Tá? Então, está em excesso em 2 unidades, né? 2-. Então, por isso que ele aparece com 2- aqui na sua carga. Então, íons é isso. É quando o elemento químico perde ou ganha elétron, gerando uma diferença de carga. Quando é positivo, ele se chama cátion, e quando é negativo, ele se chama ânion. E o que é isótopos? Isótopos são elementos químicos que contêm o mesmo número atômico, tá? E diferentes números de massa. Por exemplo, eu tenho cloro, né? Que tem número de massa 35 e seu número atômico é 17. Mas também tem, já que tem o mesmo número atômico, trata-se da mesma substância. Qual é a diferença entre eles? Só o número de massa. Então, nós temos aí o número de massa do cloro é 35, o número atômico é 17, o número de próton 17, o número de elétron 17, o número de nêutrons 18. E aí, nesse segundo elemento, é o mesmo elemento, que tem o mesmo número atômico, trata-se do cloro, que diferencia é o número de massa, né, e a quantidade de nêutrons. Os restos demais são todos iguais. Na prática, para se calcular, né, na tabela periódica, se você tiver a curiosidade de ver, a massa atômica
O número de massa do cloro é de 35,5. Por quê? Na natureza, você tem vários elementos isótopos. No caso do cloro, eu tenho 2 elementos químicos, porém isótopos. O que muda aí só a massa. Então, eu vou pegar a média ponderal das massas dos isótopos, dos elementos, e sua porcentagem na natureza. Por exemplo, aqui eu tenho o cloro. O cloro, com a sua massa 35, ele na natureza ele tem 75%, e cloro com massa 37, ele tem 25%. Então, fazendo a média ponderal, né, eu vou achar que a massa, ou o número de massa do cloro, é de 35,5 unidades. Alguns isótopos recebem nomes diferentes entre si. Por exemplo, eu tenho aqui o hidrogênio, que é o monotério, é quando ele tem um próton e um elétron, um próton, né, e sua massa é 1. Deutério é quando ele tem um próton, mas sua massa é 2, ou seja, ele tem um próton e um nêutron. E aqui eu tenho um critério, quando o hidrogênio tem número atômico igual a 1 e tem 2 prótons. Tem 2 prótons, a sua massa é igual a 3. Isóbaros. Isóbaros são elementos químicos com o mesmo número de massa, porém com números atômicos diferentes. Por exemplo, eu tenho o cálcio, cuja massa, o número de massa dele é 40 e o número atômico é 20. Nesse caso, eu tenho o potássio, que o número atômico é 19 e seu número de massa é 40. Então, as massas são iguais e seus números atômicos são diferentes. Isótonos. Isótonos são os elementos químicos que têm o mesmo número de nêutrons, tá? Olha a pistenizinha aqui. Porém, com número atômicos e números de massas diferentes. Por exemplo, eu tenho cálcio e potássio, tá? O cálcio, número de massa é 40 e seu número atômico é 20. A diferença entre ele dá 20, quer dizer, a quantidade de nêutrons é 20. No potássio, eu tenho o número de massa 39 e o número atômico 19. A diferença 39 menos 19 dá 20, ou seja, o número de nêutrons são iguais aqui, que também é igual a 20. Isso são elementos químicos, né, com o mesmo número de nêutrons, que são os isótonos. Isoeletrônicos. Nesse caso aí, eles vão ter o mesmo número de elétrons. Tá? Por exemplo, eu tenho o sódio, oxigênio e o neônio. Olha, o sódio ele tem uma carga positiva. Isso quer dizer o que, gente? Que ele perdeu elétrons. Se ele estivesse no seu estado fundamental, ele teria 11 elétrons. Mas já que está com uma carga positiva, ou seja, ele perdeu um elétron. Então, ele saiu de 11 e foi para 10 elétrons. Tá? O que aconteceu com o oxigênio? O número atômico dele é 8, ou seja, ele tem 8 prótons. Né? Se ele estivesse no seu estado fundamental, ele teria 8 elétrons. Mas, no entanto, ele é um íon e tem 2 menos, ou seja, ele ganhou 2 elétrons. Então, ele saiu de 8 elétrons para 10 elétrons. E o neônio, que sim está no seu estado fundamental, número atômico igual a 10. Isso quer dizer que ele tem 10 elétrons. Então, os isoeletrônicos são elementos químicos com o mesmo número de elétrons. Diagrama de Linus-Pauling. Como se constrói o diagrama de Linus-Pauling, né? Está relacionado, gente, com o nível de energia na distribuição eletrônica dos elementos químicos, né? A distribuição dos elétrons em níveis de energia. Como é que se constrói? Linus-Pauling criou um diagrama para auxiliar na distribuição dos elétrons pelos subníveis da eletrosfera. Primeira coisa, nós vamos colocar 7 linhas, né? Nós vamos chamar 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3PD, 4S, 4P, 4PD, 4F, 5S, 5P, 5D, 5F, 6
6S, 6P, 6D, 7S. Então, esse aqui são de 1 a 7, eu tenho aqui os níveis de energia, tá? Nós vamos ver que esses níveis de energia estão associados àquelas 7 camadas, K, L, M, N, O, P, tá? E os subníveis, onde em cada nível desse, eu vou ter uma quantidade máxima de elétrons. Aqui no nível 1, eu só posso ter no máximo 2 elétrons. Aqui no nível 2 são 8 elétrons. No nível 3 eu tenho 18 elétrons. No nível 4 eu tenho 32 elétrons. Mesma coisa no nível 5, 32 elétrons. No nível 6 são 18 elétrons. No nível 7, 2 elétrons. Como é que a gente faz para fazer a distribuição dos elétrons pelo subnível da eletrosfera? Eu vou passar uma reta, né, na diagonal, cortando cada um desses subníveis. S, uma segunda reta passando só por cima de 2S, a terceira reta, a quarta, a quinta, sexta, sétima, oitava, tá? E aí eu tenho a quantidade máxima de elétrons que cada subnível pode ter. No subnível S eu só posso ter 2, no subnível P eu posso ter 6, no D 10 e no F 14. Se eu fizer toda a distribuição eletrônica de todos eles, eu vou ter essa representação, tá? Passando assim, primeiro por 1S2, 2S2, aí vem 2P6, 3S2, a outra seta vai passar por 3P6, 4S2, a quinta 3D, 4P, 5S, e aí a outra vem 4D, 5P, 6S e assim por diante. Vamos colocar, a gente coloca os subníveis em ordem crescente de energia. Eu já mencionei para vocês. Tá? O que representa cada número deles? Se o elemento terminou, seu último elétron terminou no nível 3, S2, quer dizer que ele tem 3 camadas, tá? O máximo de camada que este elemento químico tem é 3. E no seu último elétron está no subnível S, né? 2. Ele tem 2 elétrons na última camada. Então, 3 representa o nível energético, que é a camada eletrônica. O S representa o subnível energético. Né? E 2 representa o número de elétrons na camada. Por exemplo, vamos fazer a distribuição eletrônica do ferro. Tá? Ferro tem 26 elétrons na sua eletrosfera. Então, a primeira coisa é fazer aquele diagrama de Linus-Pauling distribuindo de 1 a 7. Tá? E aí vamos passar a primeira reta, passando por 1S2. A segunda reta, passando por 2S2. 2P6 de 3S2. 3P6, 4S2. E aí, 3D6, tá? O somatório de cada um de elétrons nesses subníveis tem que dar 26 elétrons. Então, eu tenho aqui 1S2, tá? 2, mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 6, 18, com mais 2, 20, com mais 6, 26. Pronto, terminou a nossa distribuição eletrônica, né, do ferro. E aí eu vou analisar o nível mais energético, que é o 3D6. Aqui é a distribuição por camada. Quantos elétrons tem na primeira camada? 2. Quantos elétrons tem na segunda camada? É o somatório. Tem 2S e 2P. Isso quer dizer que é a segunda camada. Então, 2 com mais 6, 8. Na terceira camada, onde tem o 3, eu vou somar os elétrons. 2 com mais 6, 8, com mais 6, 14. E na última camada eu vou ter 2 elétrons. Tá? E os 4 números quânticos que caracterizam o elétron mais energético do ferro? 3D6. Então, qual é o primeiro número quântico? É a camada que ele está, que é o nível 3. Tá? E por fim, desejar a vocês bons estudos. Tá? Até a próxima unidade.